Muito bem, tá gravando sim. Sejam bem-vindos a esse canal. Vamos dar continuidade à nossa playlist de ondulatória, falando de ondas acústicas. E agora nós vamos ver algumas características dessas ondas, começando pelo timbre. Muito bem, gente. O que viria a ser o timbre? O timbre está relacionado ao formato que a onda vai assumir. Exemplo aí na figura, nós temos aí um diapasão, né? Aí vocês podem ver que é aquele formato bem comum, costumeiro que a gente está acostumado a ver, né? E chamamos ele de um formato puro, né? Que é aquela que é representado apenas por um harmônico, né? É aquele formatozinho básico, bem purinho, né? Aí eu tenho a flauta. A flauta, se vocês observarem, ela tem umas nuances aqui em cima, né? É um pouco diferente. Aqui embaixo tem uma falha, etc e tal, né? E a voz assume esse formato, o violino assume esse formato, né? E para que serve isso? Pensem só vocês de olhos fechados. Aí vai alguém e toca a nota lá em um instrumento. Você ouve aquilo, você sabe, opa, isso aí é um violino. Aí essa pessoa vai lá, toca a nota lá em outro instrumento. Pô, isso aí é um violão. Aí a pessoa vai e toca lá em outro instrumento. E isso aí é um piano, né? Então, o timbre é justamente isso, é o que faz com que a gente diferencie, apesar da nota ser a mesma, apesar da onda possuir a mesma frequência, o formato da onda sendo diferente é o que permite com que a gente entenda e saiba qual instrumento está sendo tocado, né? Porque vocês imaginem, se tudo tivesse o mesmo timbre, né? Imagina uma banda famosa aí que vocês gostem. Aí imagina se a voz do cantor tiver o mesmo timbre, se a bateria tiver o mesmo timbre, se a guitarra tiver o mesmo timbre, se o teclado tiver o mesmo timbre, se o baixo tiver o mesmo timbre. Não vai precisar ter essa série de instrumentos, porque todos produziriam um mesmo formato de som, né? Então, timbre é o que faz a gente diferenciar os inúmeros formatos de som que nós temos. Mas como que a gente obtém esses formatos diferentes, sendo que eu disse para vocês que eles possuem a mesma frequência? Muito bem, vamos ver isso. Bom, eu trouxe aqui uma onda, que é a onda de um diapasão de 440 Hz, que é um Lá. Aí vamos ver como que a gente consegue chegar até a questão de um violão, por exemplo. Bom, nós temos a fundamental, né, que é o diapasão, que é o meu harmônico fundamental. E é ele que vai me dizer qual que é o tom que está sendo tocado, ou seja, qual a frequência que o meu instrumento vai ter, tá? Então, qualquer instrumento que eu vou formar em que a frequência é 440 Hz, nesse desenho eu vou ter um Lá. Muito bem. Posterior a isso, nós vamos ter um segundo harmônico além desse primeiro, que vai ser o quê? Que vai ser um harmônico cujo o comprimento de onda dele vai corresponder à metade do comprimento de onda desse harmônico. Então, desse primeiro harmônico de 440 Hz. Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu fiz agora aqui em azul o meu segundo harmônico, que tem um comprimento de onda
igual a metade do comprimento de onda do meu primeiro harmônico, tá? Então, o harmônico em verde, ele tinha um comprimento de onda lambda, e o segundo harmônico que eu fiz aqui em azul, ele vai ter o comprimento de onda igual a metade do primeiro harmônico, tá? Então, eu vou concluir esse desenho para que vocês, até o fim, tá? Eu fiz só o primeiro para vocês poderem entender. Então, é assim que fica representado o meu segundo harmônico. Agora vai ter também no violão um terceiro harmônico que vai corresponder a 1/3 do comprimento de onda do primeiro harmônico. Vou desenhar ele aqui. Então, aí em preto, eu vou ter o meu terceiro harmônico, que corresponde a 1/3 do comprimento de onda do primeiro harmônico. Vou concluir, então, esse desenho. Então, tá aí o meu terceiro harmônico. Mas, professor, por que você fez isso tudo aí, essa confusão toda de primeiro, segundo, terceiro harmônico? Por quê? O que vai ser entregue aos nossos ouvidos quando eu tocar um violão vai ser justamente a superposição de todos esses três harmônicos. Ou seja, o timbre do violão vai ser a superposição, ou seja, a junção de todas as amplitudes de todos esses harmônicos. Então vai ficar algo mais ou menos assim. A superposição de todas as ondas. E lembra que eu disse a vocês que elas mantêm a mesma frequência do seu harmônico principal? Então, o harmônico principal é esse em verde. Se vocês observarem aqui, vou fazer um pontilhado em vermelho, vocês vão ver que eles continuam com o mesmo comprimento de onda. Se tem o mesmo comprimento de onda, nesse caso, eles vão possuir a mesma frequência. Que apesar de ter som diferente, apesar de ter um timbre diferente, o que vai comandar o tom, no caso, né, que vai comandar a frequência, vai ser o meu harmônico principal. Fiz aí para vocês a conclusão do desenho, para vocês verem como mais ou menos vai ficar o meu harmônico a minha onda, né, de um violão. Então, o timbre é o que vai determinar o formato da onda de um violão, de um teclado, de qualquer instrumento da voz. E o que vai variar de um para o outro? O que vai variar é a amplitude de cada harmônico. Às vezes, a amplitude do primeiro harmônico. Ou seja, na voz ou em outro instrumento, às vezes o primeiro harmônico tem uma amplitude maior, ou o segundo harmônico tem uma amplitude maior, ou o terceiro harmônico vai ter uma amplitude maior, mas vai sempre seguir. O primeiro harmônico é o fundamental, que vai ter o comprimento de onda, que vai carregar a frequência, que vai acontecer, que vai nos dar o tom, né? O segundo harmônico sempre é metade do comprimento de onda do primeiro, mas não necessariamente, obviamente, a mesma amplitude, né? E o terceiro harmônico é o que ele vai ter a terça parte do primeiro harmônico. Isso não altera. Vamos ver um exemplo de como pode ser cobrado isso. Olha o exemplo. Durante uma apresentação musical, 3 instrumentos musicais diferentes tocavam a mesma nota, ou seja, produziam a mesma frequência. Beleza.
João estava na plateia sentado na primeira fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, ele pôde discernir cada um dos três. Qual é a propriedade do som, ou seja, a característica do som que permite que João fizesse a diferença das fontes sonoras. Muito bem, gente. É a intensidade? Não. Até mesmo porque estavam na mesma. É o volume? Nem existe muito bem. Vamos entender um pouco mais para frente o que é esse dito volume, né? É a frequência? Não, porque se estão na mesma nota, possuem a mesma frequência. É o timbre? Sim, é o timbre, né? É o formato que a onda de cada instrumento assume, que quando chega aos ouvidos da pessoa, a gente consegue discernir, né? Opa, isso aqui é tal instrumento. Opa, esse aqui é tal. Devido ao timbre, devido ao formato dessa onda. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo por aí para que possa ajudar mais pessoas. Forte abraço e até a próxima. Fui!